Olá, queridos irmãos, feliz semana, que Deus os abençoe poderosamente. Meu nome é Jeane, eu tenho 25 anos e hoje vou falar para vocês um pouquinho do milagre que Deus operou na minha vida. Isso aconteceu em 2020, mas desde a minha infância eu sempre tive a minha saúde muito debilitada, sempre dependendo de médicos e remédios para ficar livre das dores. E em 2020, em decorrência de todas essas enfermidades que eu tinha, como úlcera, gastrite, esofagite, artrose na coluna, fibromialgia, enxaqueca, entre outras inúmeras dores que eu sentia também com frequência, né, apesar de ser jovem, e também em decorrência de problemas pessoais, eu acabei desenvolvendo uma grave ansiedade, uma profunda depressão. E quando minha mãe chegou na minha casa e se deparou com a situação em que eu me encontrava, porque eu já não tinha mais alegria ao acordar pela manhã, eu não via mais sentido na vida e eu já não sabia mais o que fazer, porque os médicos diziam que eu dependeria de remédios por toda a minha vida para que eu pudesse me sentir um pouco melhor, para ter alívio daquelas dores. E a minha mãe resolveu recorrer ao pastor Gustavo. E ele disse: irmã, tem jeito sim, mas vocês precisam pagar um preço. Existe um desafio que vocês precisam cumprir, vocês topam? E a minha mãe, né, imediatamente topou, porque mãe faz qualquer coisa para ver o seu filho bem, né? E ela aceitou o desafio e nós começamos uma jornada de 40 dias de estudo da palavra, oração, jejum e mudança de hábitos, seguindo os 8 remédios naturais que o Senhor deixou para nós: de alimentação saudável, ingestão regular de água, exposição à luz solar, descanso, a temperança, confiança em Deus, repouso, né? Exercício físico, respiração de ar puro. E assim eu comecei a fazer, né? Seguir essas instruções. E eu comecei a seguir porque eu não acreditava que isso surtiria muito efeito, porque eu já tinha tentado fazer outras dietas, já tinha tentado mudar o meu estilo de vida, não tinha conseguido e muitas vezes surtiu o efeito contrário. E eu resolvi fazer porque o pastor Gustavo disse que eu ouviria com mais clareza a voz do Espírito Santo. E aí eu sabia que eu precisava renovar os meus votos com Deus, porque a minha vida espiritual também não estava nada boa. E eu topei, mas com a ideia de parar depois dos 40 dias, né? E logo na primeira semana ali, seguindo as orientações do pastor e realizando o culto diariamente na minha casa, colocando Deus em primeiro lugar, na primeira semana eu fiquei curada da ansiedade e da depressão. Eu comecei a sentir aquela paz que excede todo entendimento e a verdadeira alegria vindo da parte do Senhor. Porque os problemas, eles continuaram, mas a forma como eu comecei a encarar esses problemas, elas mudaram, porque eu sabia que Deus ele estava no controle de tudo. E eu sabia que apesar das dificuldades, Deus ele me ajudaria a vencer todas elas. E eu comecei a ter essa paz que a palavra de Deus nos promete, né? E eu comecei a experimentar isso. Na segunda semana eu fiquei curada de todas as demais enfermidades. E dentro aí de um processo, né, de um ano, eu perdi 27 quilos, eu tinha 95 quilos antes. E hoje, né, eu não tenho mais nada, sou uma nova pessoa. E a princípio eu ia ficar só nesses 40 dias, né, de mudança ali de hábitos e fazendo aquele culto ali pela manhã, às 5 horas, mas eu resolvi levar isso para a vida porque realmente me transformou. Eu estou curada, estou liberta para a honra e glória de Deus. E sabe, Deus ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que curou tantas enfermidades e que nós vemos, né, como exemplo ali na palavra de Deus, né, como a mulher do fluxo de sangue e tantos outros, né, o leproso. A gente vê Deus ressuscitando pessoas ali. E a gente vê esses milagres e às vezes a gente se pergunta, né, por que Deus ele não continua operando esses milagres? Mas a verdade não é essa a pergunta. A pergunta é: o que eu tenho feito para que Deus opere um milagre na minha vida? Porque Deus ele operou um milagre na minha vida. Eu sei que em 2 semanas, uma mudança de estilo de vida, hábitos saudáveis, não seria capaz de me curar, de me transformar. Eu sei que foi o poder de Deus. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele viu que eu comecei a seguir as orientações da palavra. Eu comecei a seguir as orientações da mensagem de saúde.
inspirada, né, pela irmã Ellen White. E Deus, ele contempla a nossa obediência, né? Na palavra de Deus tem inúmeras promessas para nós, né? Mas elas começam com um se obedecerdes a minha voz, se obedeceres os meus mandamentos, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte, né? E eu segui, não parei nesses 40 dias. Nós começamos essa jornada em novembro de 2020, nós já estamos em 2023, eu pretendo levar isso para a vida, porque hoje eu sou uma nova pessoa para a honra e glória de Deus. E esse é o desejo do meu coração para vocês também. Que vocês renovem o pacto com o Senhor, coloquem Deus em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. Eu sei que não é fácil fazer a mudança de hábitos, né? Eu tive que abandonar todos aqueles alimentos industrializados, cheios de açúcar, cheios de óleo, com leites e os derivados, né? E eu sei que não é fácil porque eu passei por isso, mas Deus, ele concede a força que nós necessitamos, né? É Deus que nos ajuda nessa hora, e o jejum também, ele é muito importante. Então renovem o pacto, coloquem Deus em primeiro lugar, e com certeza ele vai ajudar vocês também a fazerem essa mudança, porque olha, vale a pena mesmo, foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Eu louvo a Deus pela transformação, eu louvo a Deus também pela vida do pastor Gustavo, pela disponibilidade dele em me ajudar, em me apresentar essas verdades, porque eu já conhecia, mas eu não tinha forças para colocar em prática, sabe? E o pastor Gustavo foi ali também uma peça fundamental na minha vida para que eu tomasse essa atitude. A minha mãe também, né, me acompanhou durante todo esse processo, e eu louvo a Deus pela vida dela também, porque também através dela tudo começou a acontecer, né? E que Deus os abençoe. Eu sei que nós estamos num período em que muitas pessoas estão enfermas, muitas pessoas estão morrendo por conta do câncer. Nós saímos há pouco tempo de uma pandemia, e essa mensagem é uma mensagem de urgência, é uma mensagem extremamente necessária para o povo de Deus, porque Deus quer que tenhamos uma vida em abundância ainda aqui nessa terra também. Mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa ser, sim, obediente, né? Mesmo não sendo assim tão simples, tão fácil, mas é uma questão também de adaptação, né? A gente precisa dar o primeiro passo, e Deus, ele vai nos dar força para continuarmos nessa caminhada, né? Em busca pela evolução, pela melhora. Diariamente vocês vão ver que a melhor coisa que a gente pode fazer é tomar decisões corretas, decisões acertadas ao lado do Senhor. E a de seguir a mensagem de saúde é uma delas, né? Foi uma bênção para mim, e eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática também, vai ser a melhor coisa também que vocês vão fazer na vida de vocês. Que Deus os abençoe poderosamente. Um forte abraço.